Permutação simples. O conceito de permutação simples é que é o número de maneiras de dispor N objetos distintos em fila. Na permutação simples não há repetições. A fórmula da permutação simples é permutação de N igual a N fatorial. Essa formulazinha aqui. Permutação de N igual a N fatorial, que vai ficar dessa forma. Nesse caso que eu vou demonstrar agora, é o caso de anagrama. Em primeiro lugar, eu vou explicar o que é anagrama, que é a alteração das letras de uma palavra, ou seja, elas vão permutar de lugar. Então, nesse exemplo 1, pergunta, quantos anagramas tem a palavra luz? E a resolução vai estar aqui, ó, que vai ser a fórmula de P, N, igual a N fatorial. No caso, a palavra luz, ela tem 3 letras, então será uma permutação de 3. O fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Então, a solução é que a palavra luz possui 6 anagramas diferentes, pois é uma permutação simples. Aqui são os exemplos dos anagramas que ficaram trocando as letras. Então, são esses 6 exemplos aí. Outro exemplo de permutação é quando pode aparecer um problema. No caso desse problema, são 6 amigas que elas querem se sentar em um banco. E de quantas formas distintas elas podem se sentar nesse banco? O problema faz essa pergunta. De quantas formas distintas 6 amigas conseguem sentar em um banco de 6 lugares? Levando em conta que o distinto aqui explica que elas não podem se sentar no mesmo lugar. Então, a resolução fica dessa forma. P de N, que é a fórmula, igual a N fatorial. São 6 amigas e elas precisam sentar nesse banco de formas distintas. Então, seria P de 6, 6 fatorial. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 4, 120. Então, a resolução ficaria dessa forma. P de N igual a N fatorial. No caso aqui, são 6 amigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser um P de 6. Então, vai ser 6 fatorial. 6 fatorial nada mais é do que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 720. Então, essas amigas conseguem se sentar nesse banco de 720 maneiras diferentes, sem repetir os lugares. Então, essa é a segunda forma que eu posso exemplificar a permutação simples. Permutação com repetição. Como o nome sugere, trata-se de um caso em que alguns elementos da sequência se repetem. De maneira mais formal, dados em elementos, dos quais em 1 são iguais a 1, em 2 são iguais a 2, em 3 são iguais a 3, em R são iguais a R, em que o somatório de N1 até em R é igual a N, o número de permutações desses N elementos é dado pela seguinte fórmula. Por exemplo, vamos supor que nós temos 7 elementos em que 4 deles são repetidos e outros 2 são repetidos também. E tem um que não é repetido. Isso seria igual a 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. No caso em que o 1 aparecer aqui entre esses elementos de cima, ele pode ser omitido. Afinal, quando ele é substituído na fórmula, 1 fatorial é igual a 1. Então, isso poderia ficar da seguinte forma. Permutação 7, 4 repetidos e outros 2 repetidos aqui. Isso é igual a 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos a um primeiro exemplo, onde é possível usar permutação com repetição. Calcule o número de anagramas da palavra arara. Primeiramente, o que é um anagrama? É qualquer forma de organizar as letras de uma palavra. Por exemplo, um outro anagrama de arara seria R, A,
a R. Dito isso, nós temos que fazer uma permutação de 5 elementos, sendo 3 iguais a e 2 iguais a R. Pela fórmula, isso aqui é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvimento esse denominador até que ele chegue em 3 fatorial fica da seguinte forma: 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2. Então, eu posso cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. 4 dividido por 2, eu consigo simplificar. Aqui fica 2, e aqui fica 1. Então, eu fico com 5 vezes 2 dividido por 1, ou simplesmente 5 vezes 2, que é igual a 10. Vamos a um segundo exemplo de permutação com repetição. Em uma certa prova, uma das questões faz 10 afirmações e pede que o aluno as classifique em verdadeiras ou falsas. De qualquer forma diferente, podemos ter no gabarito 7 respostas verdadeiras e 3 respostas falsas. Bom, vamos descrever primeiramente uma das possibilidades de gabarito. No caso, nós supomos que a primeira, a segunda e a última afirmação eram falsas e as demais eram verdadeiras. A cada gabarito é possível associar a uma sequência dessas, que é na verdade um anagrama. Então nós podemos transformar esse problema original em um problema de anagrama, que, como vimos, podemos resolver usando permutação com repetição. Então, o que eu quero fazer aqui, na verdade, é uma permutação de 10 elementos, sendo 3 iguais a F e 7 iguais a V. Então, pela fórmula, isso aqui é igual a 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Vamos desenvolver esse 10 fatorial até que chegue em 7 fatorial, para cancelar com esse de baixo. Esse cancelamento. Agora, nós podemos transformar esse 3 fatorial aqui em 3 vezes 2, que dá 6. Então, esse 3 eu posso simplificar com esse 9, que fica 3 aqui fica 1. Esse 2 eu consigo simplificar com esse 8, que fica 4 e aqui fica 1. Então, eu tenho, na verdade, 10 vezes 3 vezes 4. Isso daqui vai dar 120. Essa aqui é a resposta para o problema. Bom, agora explicarei sobre a permutação circular. Começarei propondo um clássico problema simples acionado à permutação. De quantas formas diferentes as crianças A, B, C e D conseguem se sentar em torno de uma mesa redonda? O problema soa simples à primeira vista, fazendo parecer que só é necessário calcular o fatorial da quantidade de crianças presentes, no caso 4, pois, pela lógica, a primeira criança terá 4 lugares para se sentar, a segunda apenas 3 e assim sucessivamente, chegando até o resultado que mostraria a quantidade diferente de posições que elas poderiam adotar. Porém, essa conta está errada. Bom, e quais seriam os erros? O erro é uma cadeia de posições que, quando observado de forma matemática, não são de fato posições diferentes. Mas quais seriam essas posições? Elas são as formas rotacionadas de uma posição inicial. Mas por quê? Pelo fato de que, quando observado de uma perspectiva de dentro dessa situação,
Cada rotação não traz diferença no posicionamento de ninguém, logo, não sendo pertinente para o resultado final. Quando a gente observa dentro do problema das 4 crianças em volta da mesa, a gente pode pegar como, por exemplo, a perspectiva da criança B. Na perspectiva da criança B, a criança A e a criança C estão do lado dela, sendo que a criança A está do lado direito e a criança C está do lado esquerdo. Quando a gente observa, por exemplo, nessa outra rotação aqui, a gente vê que a criança A ainda está do lado direito e a criança C continua no lado esquerdo. Isso está se repetindo por todas as rotações. Aqui, ó, tá lado direito, lado esquerdo, direito, esquerdo. Esse padrão ele se repete por todas as formas diferentes que existem. Todos os tipos de posicionamento diferente vai repetir esse mesmo padrão de rotação. Para a gente poder começar com o processo de correção do cálculo, a gente primeiro tem que notar que as rotações elas ocorrem 4 vezes para cada posicionamento diferente que existe. Então, basicamente, o resultado final, no caso 24 aqui, ele é 4 vezes maior do que o resultado de fato que a gente quer. Então, para a gente corrigir isso, a conta principal, a gente vai fazer 4 fatorial dividido por 4. Quando a gente desenvolve essa conta, a gente percebe que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 4 menos 1 fatorial. Tudo isso dividido por 4. Como aqui a gente tem, tanto no numerador quanto no denominador, número repetido, a gente pode dividir eles tranquilamente. Ou seja, corta aqui e deixa só isso daqui. E dá 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1 dá 3, que resulta em 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 6. De fato, o resultado que buscamos. Para provar visualmente o resultado obtido da conta, aqui eu mostro todos os 6 possíveis posicionamentos que as crianças podem ficar em torno da mesa. Para cada uma dessas posições, há 4 rotações possíveis dela mesma, as quais são desconsideradas na conta. Com esses conceitos em mente, podemos então passar para uma formalização deste conceito, que no caso é a permutação circular de n objetos distintos é o número de maneiras de colocar esses n objetos em círculos, de forma que as disposições que possam coincidir por rotação sejam consideradas iguais. Ou seja, quando colocamos a forma, a gente percebe que o fatorial desses n objetos dividido por n seria a fórmula na sua expressão inicial. Porém, podemos desenvolver esse n fatorial, visto que n fatorial é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Jogando isso na fórmula principal, a gente consegue substituir o n fatorial ali por n vezes n menos 1 fatorial dividido por n. Como a gente tem n repetido tanto no numerador quanto no indicador, a gente pode cortar eles, sobrando então somente n menos 1 fatorial, a qual é, de fato, a fórmula desse conceito. A permutação circular de n resulta em n menos 1 fatorial. Essa parte do vídeo é dedicada à resolução do seguinte problema de demonstração usando o princípio de redução finita. Mostre que, para todo n pertencente naturais não nulos, temos que, na verdade, a seguinte sentença aberta. Nesse tipo de problema, primeiramente tem que provar que vale para a base, no nosso caso é 1, e que vale a seguinte explicação, que se vale essa propriedade para um número natural k, isso implica que vale para o sucessor de k, ou seja, k mais 1. Então, vamos fazer essa primeira parte.
testar se vale para P de 1. Então, isso aqui tem que ser verdade. O somatório de 9i mais 1, quando i varia de 1 até 1, então isso daqui resulta em uma única parcela do somatório, onde i vale 1. No segundo membro, nós vamos ter 9 vezes 1 ao quadrado, que é 9, mais 11 vezes 1, que é 11, sobre 2. Isso aqui é equivalente a dizer que o que está do lado esquerdo, ou seja, 9 vezes 1 mais 1, que é 10, é igual ao que está do lado direito. 9 mais 11, 20, dividido por 2, 10. Como essa última equação aqui, essa última expressão, ela é verdadeira, então essa proposição para n igual a 1 também é verdade, ou seja, nós provamos para a base. Eu escrevi isso daqui só para ficar mais claro o que a gente acabou de provar. Agora vamos à segunda parte. Vamos supor que um K, expressões naturais não nulos, é tal que a P de K é verdadeira. Assim, nós temos como premissa inicial o P de K, que é equivalente a isso daqui, pela definição do problema. Pela definição do somatório, nós podemos expandir isso aqui da seguinte forma. Essa expressão é K parcelas, onde o I vai sendo substituído parcela a parcela pelo valor de K, e igual a essa expressão. E o próximo passo agora, nós podemos obter uma próxima proposição verdadeira somando o próximo termo dessa sequência aqui, ou seja, seria o 9 vezes o K mais 1 mais 1. Então, se nós somamos isso em ambos os lados da equação, ela continua sendo uma equação. Então, obtemos isso aqui. Aí, o próximo passo agora é fazer no lado esquerdo, novamente, a definição de somatório, voltando para essa simbologia aqui, só que dessa vez o K seria substituído por K mais 1. E nesse lado direito, nós podemos fazer uma distributiva, o chuveirinho. Nós obtemos isso daqui. Nós podemos ajeitar fazendo o seguinte, somando esse 9 com 1, obtendo 10, e podemos pegar essa expressão toda aqui e multiplicar numerador e denominador por 2. Porque aí nós temos duas frações de mesmo denominador. Então nós podemos somar os numeradores. O que nós obtemos agora foi o seguinte. Fazendo a distributiva desse 2 com o 9K e com o 10, 2 vezes 9K, 18K. 2 vezes 10, 20. Foi isso que nós obtemos. Nós temos que ter em mente que nós queremos encontrar nessa expressão aqui, em vez de n, k mais 1. Então, seria 9 vezes k mais 1 elevado ao quadrado. Só que, para mim obter k mais 1 ao quadrado, eu posso fazer isso obtendo essa expressão desenvolvida. No caso, nós teremos uma das parcelas aqui multiplicada por 9. Então, esse k mais 1 ao quadrado, na verdade, vai ficar da seguinte forma. Vai ser 9 vezes k mais 1 ao quadrado igual a 9 vezes esse trinômio aqui. Que, se nós desenvolvermos, ficaria da seguinte forma. Então, nós devemos achar alguma forma de chegar nisso daqui, porque chegando nisso, nós conseguimos chegar aqui. Nós temos 9k ao quadrado? Temos. Nós temos 18k? Nós temos 9? Não diretamente,
Porém, com esse 20, nós conseguimos transformar ele em 9 mais 11. Então, nós obtemos o 9. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos arrumar isso aqui de uma outra forma. Então, eu trouxe aqui para o lado esquerdo aquelas expressões que a gente queria e deixei para o lado direito o que sobrou. E como podemos ver, esses três termos aqui, eles possuem um múltiplo de 9 como coeficiente. Então, eu posso colocar em evidência o 9. Enquanto que aqui eu posso colocar o 11 em evidência. Agora que colocamos o 9 e o 11 em evidência, nós podemos desenvolver isso daqui, ao invés de escrever dessa forma, escrever dessa forma, já que k ao quadrado mais 2k mais 1 é igual a k mais 1 ao quadrado. Por fim, nós obtemos isso aqui. Se nós analisarmos a sentença inicial, se nós trocarmos esse n por k mais 1, nós obtemos exatamente isso que a gente chegou aqui. Ou seja, nós, partindo de que a proposição P de k era verdadeira, nós concluímos que a expressão que a proposição P de k mais 1 também é. Então, nós com isso provamos a segunda parte que precisávamos. Dessa forma, nós podemos dizer que, como P de k mais 1 é verdade, nós mostramos que essa implicação aqui, que era a segunda premissa que nós precisávamos, que se P de k é verdade, então P de k mais 1 também é, nós geramos a seguinte conclusão. Portanto, juntando as premissas 1 e 2, provamos pelo princípio de indução finita que P de n é verdadeiro para todo n pertencentes naturais não nulos. Com isso, nós finalizamos essa demonstração.